Bom dia a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É sempre uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, recebendo esse convite. Eu venho com maior alegria, com o coração transbordando de emoção, para a gente poder falar de um assunto que nunca acaba. O tema que nós escolhemos hoje, Jesus, o Cristo. Nunca é demais falar de Jesus. Quando nós temos contato com a religiosidade, o primeiro personagem que nos é apresentado é Jesus. E este personagem, se nós falarmos a respeito da nossa sociedade, ele é a única pessoa do mundo em que o tempo é medido antes e depois dele. Nenhuma outra personalidade, por maior que seja, tem essa característica. Nós medimos o tempo antes e depois dele. Tamanha é a sua importância para as nossas vidas. Agora, quando nós falamos do Cristo, muitas vezes nós podemos achar que Cristo é o nome de Jesus, Jesus Cristo. E na verdade não. O nome de Jesus, historicamente, é Yeshua Nazaré, ou seja, Jesus de Nazaré. Na época de Jesus, tinha-se o primeiro nome e a localidade como referência. Yeshua Nazaré, era assim que era chamado na época pelos judeus, na língua aramaica, que era a língua que Jesus falava. Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. A palavra Cristo, ela vem do grego, Christos, que significa ungido, escolhido. Essa questão do ungido é bastante interessante, porque na época de Jesus, os profetas eram ungidos. O que é a unção? Esquentava-se o azeite e pingava-se na testa da pessoa, unção. Então, para a pessoa poder ser um profeta, para ela poder sair na vida pública sendo um profeta, ela precisava ser ungida por outro profeta. Então, nós estamos dizendo aqui que Jesus, ele não é um ungido. Jesus é o ungido. Ou seja, ele é o Espírito que tem a maior envergadura moral que nós temos notícia. Nenhum outro Espírito atingiu o patamar de evolução que ele atingiu. Quando nós falamos de evolução moral, nós estamos falando de humildade, de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo. Ninguém atingiu os níveis de evolução que o Cristo tem ainda no nosso planeta, sendo que ele foi o único Espírito com esta evolução a pisar em nosso mundo. Os Espíritos nos dizem que qualquer Espírito que encarnar no nosso planeta pode falhar, mesmo que seja um Espírito com uma evolução superior, mesmo que seja um Espírito que já esteja alcançando mais altos níveis da evolução moral, ele pode falhar. O único que não falhou e que jamais falharia é o Cristo, porque ele já solidificou dentro dele o conhecimento da verdade de Deus. Então, o Cristo que nos veio nos últimos 2000 anos, o Cristo que nos foi entregue, é um Cristo onde a sua personalidade se confundia com Deus, tanto que ele é considerado um Deus na Igreja Católica. Jesus e Deus têm a mesma personalidade. Só que vem a doutrina espírita contar para a gente que Jesus não é Deus, que Deus, como a questão número 1 do Livro dos Espíritos trata, quando Kardec pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se ele é a inteligência suprema, Deus não há nada acima dele, ele é a inteligência suprema. Inteligência suprema, inteligência tanto intelectual quanto inteligência moral, a inteligência do amor. Então Deus é o nosso Criador. E Jesus? Jesus é um Espírito criado por Deus, da mesma forma que nós fomos criados. Mas a gente vai dizer assim, mas espera lá, você está dizendo então que Jesus ele foi criado da mesma forma que a gente?
como a doutrina nos conta, sim. Só que há uma diferença muito grande entre Jesus e nós. Qual que é essa diferença? Segundo a ciência, a vida humana existe na Terra há cerca de 240 mil anos. Então vamos imaginar que nós temos essa idade. Fala, nossa, é bastante tempo, hein? Sim. Imaginemos que nós temos 240 mil anos e que nós estamos nos processos de reencarnação. Essa é a nossa idade espiritual, vamos supor. Segundo a ciência também, a Terra foi criada há 4 bilhões e meio de anos atrás. 4 bilhões e meio de anos atrás. E a gente conhece pela doutrina que quando o planeta foi criado, Jesus já tinha o nível de evolução que nós temos conhecimento. Ou seja, ele tem pelo menos 4 bilhões e meio de anos de experiência na nossa frente. Ele é um espírito mais velho. Ele foi criado antes de nós. Obviamente que ele não foi o único criado antes de nós. Existem outros espíritos que são considerados na categoria crísticos. O que são espíritos crísticos? Espíritos que atingiram um patamar de evolução moral, na qual eles têm o conhecimento da vontade de Deus. Sabe esse conhecimento que a gente ainda está tateando sobre Deus? Que a gente não sabe a forma de Deus, a gente não tem ideia do que é Deus, porque a gente imagina Deus muitas vezes como um senhor de barbas longas sentado num trono. Essa é a ideia que a gente tem de Deus, né? E Deus não é humano, Deus não é uma pessoa, Deus não é um ser humano, Deus é uma inteligência. Então a gente tem dificuldade às vezes de entender esse Deus. Agora Jesus, por exemplo, na categoria que ele está de espírito crístico, ele conhece a vontade do Criador. Ele sabe nos detalhes o que Deus espera de nós. Então dá para começar a entender por que foi dado a ele então a função de governador do nosso planeta. Quando o planeta foi criado, todo o planeta precisa de um governador. Todo o planeta precisa de um espírito que esteja capacitado para que ele possa governar o planeta, para que o rumo dele possa chegar a Deus. Então Jesus, quando o planeta foi criado, ele já tinha condições de receber essa tarefa. Tarefa não, né, gente? Missão. Já pensou Deus chegar para a gente e falar assim, viu, meu filho, tem um planeta que eu acabei de criar, você vai ser o responsável pelos bilhões de espíritos que vão encarnar nele. Eu falo, dá para esperar mais um pouquinho? Eu perguntaria. Porque é uma responsabilidade enorme. A gente, no nosso estágio de evolução, nós aqui encarnados como provas e expiações, não temos esse patamar ainda. Nós estamos engatinhando na espiritualidade. Jesus já passou por tudo que nós passamos. Mas isso faz sentido. Porque vamos fazer uma comparação. Quando uma empresa está passando por dificuldades e ela quer encontrar um novo caminho, geralmente a empresa contrata um consultor, uma pessoa de fora que não tem os vícios daquela empresa, para poder observar a empresa e dar alguns exemplos ou algumas ideias para que possa mudar aquele processo. Só que tem um detalhe: se os funcionários da empresa não comprarem a ideia do consultor, gastou dinheiro à toa. Então Jesus, num patamar muito maior, ele funciona para o nosso planeta como um consultor espiritual. Ele vem contar para a gente qual é o desejo de Deus para nós. Porque se Deus fosse falar diretamente com a gente, pode ser que a gente não tivesse um entendimento para isso. Então ele faz o seguinte, ele pega um emissário, envia esse emissário para que ele possa nos trazer a verdade. Então, a história de Jesus conosco não começou há 2000 anos atrás, quando ele encarnou aqui na Terra. A história de Jesus conosco começou quando a gente nem existia como espírito ainda. Então a gente começa a perceber
da imensidão desse espírito. Nós não estamos falando de um espírito que tem as dificuldades que nós temos. Nós não estamos falando de um espírito que sente dores, de um espírito que tem dúvidas, de um espírito que tem orgulho, que tem vaidade, não. Nós estamos falando de um espírito que já superou esses sentimentos há pelo menos 4 bilhões e meio de anos. Agora, quem tem razão? A gente que se vinga do outro? Ou Jesus quando diz, perdoai aqueles que vos ofendem? Quem tem mais experiência para falar? Óbvio que é ele. Então quando ele fala, perdoai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, ele está falando com conhecimento de causa. Ele está falando porque ele sabe que a única forma de nós crescermos espiritualmente e nos livrar das dores que o mundo nos impõe, é fazendo isso. É fazendo pelo próximo aquilo que nós queremos para a gente. A gente vai dizer, mas por que o segredo está no outro? Por que o segredo está no próximo? Vamos pegar um exemplo. Imagine que você está dirigindo o seu carro na Avenida Moraes Salles, num dia de muito trânsito. Então você está parado no semáforo vermelho, você está parado. Eis que passa do seu lado um motoqueiro e leva embora o seu retrovisor. Quais sentimentos começam a borbulhar dentro da gente nessa hora? Vá em paz, meu irmão, Jesus abençoe, vou pôr seu nome na vibração hoje no trabalho. Era para ser, mas não é, vamos ser sinceros. Começa a borbulhar dentro da gente o que a gente tem de pior: orgulho, vaidade, raiva. É o meu carro, como que ele pode fazer isso? Aí eu tenho duas opções. Eu posso abraçar esse sentimento inferior, pegar o meu carro, ir atrás do motoqueiro e fazer coisas horríveis. Já pensou se eu atropelo essa pessoa? Essa pessoa desencarna? O que nós vamos levar? Olha o trabalho que nós tivemos para chegar na reencarnação nossa até aqui, porque quando a gente abraça o sentimento inferior, a gente se perde completamente. O que Jesus pediu? Perdoai aqueles que vos ofendem. Mas por que eu vou perdoar aqueles que vos ofendem? Porque na hora que eu estou com aquele sentimento todo, dentro de mim, eu tenho a oportunidade de vigiar e orar. Que não é orar e vigiar. Ninguém fica o dia inteiro orando, A gente vigia e ora. O que é o vigiar? Começou a borbulhar o sentimento ruim aqui dentro, pensa, meu Deus do céu, está crescendo um negócio ruim aqui dentro. Isso é vigiar. Aí eu posso escolher orar. Como que eu vou orar? Deus, Jesus, me ajuda, por favor, a não ir atrás desse motoqueiro. Me ajuda a conseguir controlar. Eu coloco outro retrovisor, isso aí é o de menos. Me ajude a não me vingar. Aí eu estou orando. Agora, quando eu faço esse processo, quais sentimentos eu estou afogando ou controlando dentro de mim? O orgulho, a raiva, a vaidade. Quando eu controlo esses sentimentos, eu estou colocando no lugar os sentimentos bons: humildade, tranquilidade, paz de espírito. Então veja que interessante. Na verdade, aquela pessoa de moto que levou o meu retrovisor, ela foi a minha ferramenta. Ela foi a minha divina ferramenta que me permitiu que eu controlasse os meus sentimentos inferiores. Então, ao invés de xingar a pessoa, eu posso dizer obrigado. Obrigado porque eu consegui perceber que eu consigo me controlar diante dessas situações. É isso que o Cristo nos pediu. É isso que Ele exemplificou. Pode perceber em todas as passagens de Jesus, em nenhuma Ele se vinga. Em nenhuma Ele dá um sentimento diferente do amor. Ele, além de tudo, ainda ensina. Ele ensina. Então, nós estamos falando de um espírito
que ao encarnar no nosso planeta, nós podemos dizer, ele trouxe o sol para a Terra. Porque imagina, gente, encarnar no nosso planeta um espírito do tamanho de Jesus. Imagina a aura desse espírito. Imagina o quanto que ele não deve ser gigantesco de amor. Imagina colocar num corpinho igual o nosso. Porque Jesus encarnou como nós. Jesus encarnou e teve um corpo físico igualzinho ao nosso. Ele sentiu cada dor da sua crucificação. Seria muito ingrato dizer que Jesus não teve um corpo igual ao nosso, porque ele, sendo representante do Criador, não iria derrogar as leis de Deus. Se ele é o representante de Deus na terra, ele não ia falar, Deus, então faz o seguinte, deixa eu ficar com um corpinho sem ser material mesmo, que é melhor para mim. Jamais. Ele, sendo o representante, com toda certeza diz, eu quero ser igual. E ele teve um corpo como o nosso, foi concebido como nós, nasceu como nós, e teve um trabalho maravilhoso no nosso planeta. Nós vamos ver na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta para os imortais, e eu costumo dizer que a pergunta de Kardec é tão bem formulada que a resposta foi uma única palavra. A resposta é Jesus. Só que a pergunta de Kardec foi formulada de uma maneira maravilhosa. Tem 3 fases a pergunta do Kardec. Olha a pergunta que o Kardec fez. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha que interessante. Pega a primeira parte. Qual o modelo mais perfeito? Kardec não está perguntando qual que é o modelo mais ou menos, qual que é o espírito que até dá. Não. Kardec pergunta, qual o modelo mais perfeito? Qual é o espírito que eu devo me olhar, que eu devo me refletir? E ele diz que Deus tem oferecido ao homem. Perceberam a diferença? Kardec não perguntou que Deus ofereceu, ou que vai oferecer. Kardec pergunta que tem oferecido. Ou seja, Jesus é uma constante em nossas vidas. Jesus está para a nossa vida de uma forma constante. Ele está conosco em todos os momentos. Jesus desce de um pedestal. Jesus desce de uma cruz de gesso para estar no meio de nós, para ser um espírito trabalhador que auxilia os seus irmãos mais novos. Basta que nós nos coloquemos em comunhão com Ele. Não é Jesus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Jesus. E é por isso que na doutrina espírita nós chamamos Jesus de mestre. Mestre foi a única colocação que ele aceitou. Ele não aceitou ser chamado de bom. Quando foi chamado de bom, ele diz, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que estás no céu. Mas quando foi chamado de mestre, ele aceitou. Porque ele se coloca nessa posição de professor divino, de professor que nos ensina. O verdadeiro professor, o grande professor, é aquele que vai até o fim da escada para puxar o seu aluno para cima. Ele não fica do topo da escada chamando o aluno para cima. Ele vai até o aluno e o traz. Jesus, como sendo esse professor divino, ele não ficou nos mundos celestiais tomando conta do planeta. Ele veio aqui. Ele vive conosco. Ele está conosco. Não dá para imaginar diferente. Um espírito com o conhecimento que Jesus tem estar distante de nós, de forma alguma. E aí Kardec fala, para servir de guia e modelo. Modelo, a gente entende, É aquilo que eu vou olhar para poder modelar. Eu quero ser igual ao modelo, então eu vou servir de modelo. Agora, quando Kardec usa guia, é muito interessante. Porque veja bem, o que é um guia? Imagine que nós todos aqui vamos para uma cidade que nós nunca fomos. Vamos imaginar uma cidade qualquer do mundo. Chegou nessa cidade, a primeira coisa que eu vou precisar é de um guia. Porque eu não conheço nada, eu não sei nada. Vai adiantar o guia não falar o meu idioma? Dependendo do lugar que a gente for, não. Vamos supor, fomos para a Grécia. O guia
não fala português, só fala grego. Para mim, particularmente, não vai adiantar nada. Eu não falo grego. Então, o guia precisa falar a língua do guiado. O guia precisa conhecer o caminho para levar o guiado até o lugar. O guia precisa conhecer o que tem de ruim no caminho, para ele não colocar a pessoa que está sendo guiada numa situação difícil. Então Kardec foi extremamente feliz quando ele usou guia. Porque pensa em Jesus. Jesus falou a nossa língua. Por maior que seja a sua evolução moral. Vamos imaginar, como é que será que espíritos celestiais se comunicam? Será que eles falam como a gente? Provavelmente não. Eles se comunicam por pensamento. A agilidade do pensamento dos espíritos celestiais nem passa na nossa forma de compreensão. Então, imagina se Jesus quisesse conversar com a gente como ele conversa com outros seres celestiais. Não ia dar certo. Então, olha a humildade de Jesus. Ele, além de encarnar no nosso planeta, ele falou a nossa língua. E através de um dialeto, porque o aramaico não era nenhuma língua, era um dialeto. Através de um dialeto, ele ensinou para a gente a vontade de Deus. Olha a capacidade desse Espírito. A gente às vezes se delonga em explicações. Ele foi sucinto, direto. Falou o que nós temos que fazer. Então, como guia, ele sabe do caminho. Porque não adianta nada pegar um guia que não tem experiência. A gente não vai aproveitar o caminho. Imagina se Jesus não soubesse para onde ele está levando a gente. Pensou? É como se fosse uma pessoa que estivesse guiando sem conhecimento nenhum. Vai levar a gente para um lugar nenhum. Não. Ele tem conhecimento de sobra para nos guiar pelo caminho. Qual caminho é esse? O caminho da verdade. O caminho de como sermos felizes. O caminho de como solidificarmos dentro de nós a boa nova, o evangelho. A palavra evangelho também do grego, euangélio, que significa boa notícia, boa nova. Então, o trabalho que Jesus tem feito conosco é para que nós possamos nos livrar dos sentimentos inferiores e trabalharmos em nós os sentimentos superiores. Kardec, nessa mesma questão, na 625, ele tece alguns comentários que eu achei interessante trazer para a gente aqui. Olha o que ele diz. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Ou seja, o que Jesus é espiritualmente falando e moralmente falando, nós podemos ser. Nós podemos aspirar ter a evolução moral do Cristo. Já pensou, gente? Chegar nesse patamar de ter evolução moral do Cristo? Vamos pensar um pouco as coisas que Jesus fez. Quando Jesus estava pregado na cruz, ele disse uma frase muito importante para todos nós. Ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Imagina a gente pregado numa cruz, não é amarrado não, é pregado, né, com pregos passando pelos pulsos e pelos pés, com uma coroa de espinhos na cabeça, todo machucado, todo ensanguentado, prestes a desencarnar. Nós falaríamos isso? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem? A gente por muito menos está se revoltando. A gente por muito menos está se entregando ao ódio, à vaidade, ao orgulho. Então nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas nós podemos aspirar no Cristo. Porque se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso guia, é nele que eu devo me guiar. É nos exemplos dele. Então Jesus, ele deixa de ser o nosso Salvador só porque o seu sangue derramou na cruz e torna-se o nosso Salvador porque veio nos dizer o que fazer. Aí sim ele é o nosso Salvador. Quando alguém pergunta, mas Jesus é o seu Salvador? Sim. Não porque o seu sangue tirou o pecado do mundo,
porque senão seria injusto com quem veio antes dele. Quem veio antes dele não foi lavado pelo sangue dele, e aí? Então não, ele é o nosso Salvador, sim, mas pelo que ele representa, pelo que ele ensina, pelo que ele nos mostra. Jesus pode nos salvar de qualquer situação, basta que nós possamos compreender o que ele está dizendo, de uma maneira simples. Ele nos pede para que nós façamos ao outro aquilo que desejamos para nós, para que nós utilizemos no outro as nossas boas capacidades, para que isso nos faça ser melhor. Então, o segredo de amar o próximo não é só pelo próximo. A gente pode falar às vezes assim, então só está pensando no outro, em mim ninguém pensa. Não, é principalmente pela gente. Porque ao fazer pelo próximo, eu estou me trabalhando. Eu estou me transformando para melhor. Kardec continua: Deus nos ofereceu a Ele como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, se a gente quer saber qual que é a expressão da lei do Senhor mais pura, é Jesus. Nós temos diversos outros espíritos que foram profetas, diversos outros espíritos que nos ensinaram muito, mas o mais perfeito, o mais singelo e mais certo é o ensinamento do Cristo. E ele vai dizer: porque sendo Jesus o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Ou seja, ele é o Espírito mais puro que passou no nosso planeta. Ele é o Espírito que sabe a vontade do Criador. Ele entende a palavra do Criador e veio nos dizer. E fica muito claro quando ele tem um diálogo com Tomé. É engraçado Tomé, porque Tomé representa tanto a gente, né? Tomé era aquele que precisava ver para crer. Tomé não acreditava em nada que ele não pudesse ver, que ele não pudesse apalpar. Então tem dois momentos muito interessantes. Tem um momento em que Jesus já havia sido crucificado, era o domingo de Páscoa, e Jesus havia dito que ele retornaria ao terceiro dia. Às vezes a gente faz as contas e fala, mas o terceiro dia seria segunda-feira. Porque a gente não conta o dia atual como sendo um dia, os judeus contavam. Então o terceiro dia seria sexta, sábado e domingo. Domingo é o terceiro dia. Ele retornaria no terceiro dia. Algumas mulheres, juntos delas, Maria de Magdala, foram até o túmulo de Jesus. E o túmulo estava aberto. Elas então se desesperaram. Alguém roubou o corpo do nosso mestre. Então ela estava tão desesperada que ela não percebeu quem estava falando com ela no meio do jardim. Ele disse: não se desespere, está tudo bem. Quando ela vê, é Jesus. Jesus diz para ela: vá, diga que eu estou vivo, que eu estou bem e que eu logo entrarei em contato com eles. Maria de Magdala foi correndo até a casa de Simão Pedro, onde estavam reunidos os apóstolos. Ela chega na sala e diz: eu vi Jesus. Só que os apóstolos tinham uma certa quantidade de machismo neles. Imagina que Jesus ia aparecer para Maria de Magdala. Nós, discípulos dele, ele vai aparecer para essa mulher? Não acreditaram. Então Tomé pergunta para ela: você viu Jesus? Sim, eu vi. Você tocou em Jesus? Não, eu não toquei. Você viu as chagas na mão de Jesus? Não, eu não vi. Então como que você sabe que era Jesus? Ela então abaixa a cabeça triste. Nesse momento, adentra na sala Jesus. Jesus então chega para Tomé e diz: olhe, Tomé, toque, e mostra as mãos com as chagas. Tomé se aproxima, se ajoelha, toca nas chagas de Jesus, beija a mão do Cristo e pede perdão. E Jesus diz: Tomé agora acredita porque viu, mas bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ver.
Será que a gente precisa tocar nas chagas do Cristo para aceitá-lo? Será que a gente precisa ser igual Tomé? Eu preciso ver Jesus encarnado na minha frente para eu aceitar, senão eu não aceito. Será que o nosso orgulho é tanto assim? Será que nós não podemos entender que esse Espírito maravilhoso atua por nós e para nós, a todo momento? Que em uma oração sincera, nós podemos entrar em contato com Ele, e Ele pode sim nos responder, Ele pode sim nos trazer alento, nos trazer tranquilidade. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente lembra desse Mestre, e Ele vem ao nosso encontro e nos auxilia. Esse mesmo Tomé estava conversando com Jesus antes da crucificação, no momento da ceia. Jesus estava dizendo que Ele iria preparar o caminho e que depois Ele voltaria para nos buscar. Tomé então pergunta para Ele: mas que caminho é esse, mestre, para onde tu vais? E aí Jesus pergunta: Tomé, está sempre comigo e não sabe qual é o caminho? E aí ele fala a frase maravilhosa que está no Evangelho de João, capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que Jesus está falando para a gente? Ele é o caminho para chegarmos até Deus. Ele é o caminho para que nós possamos chegar no estágio de evolução superior. Ele é o caminho para que nós possamos chegar na felicidade. Então, se nós temos hoje a possibilidade de sermos cristãos, que nós possamos imprimir esse cristianismo que nós temos em nós, nas nossas ações, e lembrando do Cristo como a referência para as nossas vidas. Uma pergunta interessante que nós podemos fazer é, dependendo da situação em que passamos: o que Jesus faria? Se Jesus estivesse no meu lugar nessa situação, o que Ele faria? A gente vai dizer o seguinte: mas João, Jesus é um espírito muito mais evoluído do que nós. Sim, mas para nós chegarmos no patamar dele, nós precisamos imitá-lo. Nós precisamos fazer as suas ações. Mesmo que eu tente fazer e não consiga, pelo menos eu tenho a consciência que eu tentei. Da próxima vez eu vou tentar mais. Quem sabe eu consigo fazer melhor. Quem sabe eu consigo fazer de uma forma diferente. E quando ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, é que o único caminho para conhecer Deus verdadeiramente é o Mestre. E a gente esquece muitas vezes da frase que vem logo abaixo. Olha que interessante a frase de Jesus: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus diz: se vós conheceis a mim, também conhecerão a meu Pai. Então nessa passagem foi que a igreja colocou a questão de que Jesus e Deus eram a mesma pessoa. Porque ele falou: quem vê a mim vê a Deus. Mas ele não está falando que ele é Deus. O que ele está falando? Aquele que vê as minhas obras reconhece as obras de Deus. Então Deus está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Deus está muito mais perto da nossa convivência do que nós podemos ter ideia, porque o Cristo representa esse Deus. Ele é o representante maior. Ele é o Espírito que nos traz o conhecimento da vida. Agora, o conhecimento que nós temos de Jesus, ele vai acontecer de acordo com cada um, né? Então, uns podem ter um conhecimento e uma fé maior, outros podem ter um conhecimento e uma fé menor, tudo depende da nossa vontade. Só que um fato é inegável: o representante de Deus na terra nos trouxe o conhecimento da vontade do Criador. Agora, quando nós entramos em contato com essa verdade, quando nós entramos em contato com a verdade do Criador, o que nós fazemos com ela? Nós estamos utilizando os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia? Nós estamos colocando em prática o amar ao próximo como a si mesmo?
Nós estamos colocando em prática o perdão das ofensas? Nós estamos colocando em prática o amor aos inimigos? Quando a gente fala inimigo, parece que é alguém que a gente tem uma luta muito grande, não é? Essa palavra inimigo a gente pode colocar da seguinte forma: qualquer pessoa que tenha feito o mal para nós. Qualquer pessoa que tenha feito para nós algo que nos deixou mal, que nos deixou tristes. Alguém disse uma coisa que eu não queria que tivesse falado. Alguém fez algo que eu não gostaria que tivesse feito. Então nós vamos ter diversas situações. Esta pessoa, ela está sendo a divina ferramenta para o meu estágio evolutivo, para a minha evolução moral. Então a gente muda o olhar. Aquela pessoa deixa de ser um estorvo, deixa de ser alguém que me faz o mal e começa a ser alguém que me faz o bem, alguém que me ensina, alguém que me ajuda a me manter na linha. Porque se essa pessoa está próxima de mim, me trazendo essa dificuldade, uma coisa pode ter certeza: eu preciso daquilo. Eu preciso daquilo. Mas não é por isso que eu vou permitir que a pessoa faça o que quiser de mim. Não é isso. Eu vou dar a devida proporção, eu vou dar a devida distância necessária para que ela não aproveite, não faça mais, mas eu vou aprender com o que ela está fazendo comigo. Será que o que ela disse para mim não faz sentido mesmo? Será que o que ela acabou dizendo que eu era? Se ela disse que eu era orgulhosa, onde já se viu falar isso para mim? Será que ela não tem razão? Será que nós não estamos sendo orgulhosos em algum momento, em alguma situação? Esse trabalho que o Cristo nos pediu é incessante, é diário. Isso se chama, dentro do Espiritismo, reforma íntima. O que é reformar-se intimamente? Reformar, fazer de novo. Eu costumo brincar, eu falo que a reforma íntima é igual você reformar um apartamento de um dormitório sem sacada. Não tem para onde ir. Não dá para tirar umas férias no spa e voltar com a reforma íntima pronta. Você tem que fazer a reforma íntima morando dentro de você. Você tem que fazer a reforma íntima trabalhando as suas dificuldades. E quem são os propulsores da reforma íntima? O próximo. Imagina se nós nos colocássemos em um monte. Ficamos 10 anos isolados, só em oração. Quando voltamos, evoluímos espiritualmente? Não. Porque eu preciso do contato com o outro. Eu preciso do familiar difícil. Eu preciso daquele cunhado, daquela cunhada, daquele irmão, daquele tio, daquele pai, daquela mãe. Eu preciso. Porque eles vão me ensinar. Eles vão me ensinar a colocar o Cristo nas minhas ações. Eles vão me ensinar a lembrar do Cristo. Olha, naquele momento, eu lembrei da necessidade do perdão. Eu lembrei da necessidade do amor ao próximo. Eu lembrei da necessidade de fazer ao outro aquilo que eu desejava por mim. Então a gente começa a ter um trabalho em equipe. Porque será que nós também não somos a ferramenta evolutiva de alguém? Será que nós somos 100% aceitáveis em qualquer lugar? Será que ninguém tem nenhuma reclamação nossa? Sempre vai ter. Nós podemos ser a ferramenta de evolução de alguém. Então o ideal é que nós possamos chegar para essas pessoas que são difíceis na nossa vida, que nós possamos olhar para elas de uma forma diferente, que nós possamos olhar para elas como auxiliares nossos, como irmãos, a irmandade, da dificuldade que nós temos no dia a dia para a nossa tarefa de realização de evolução moral. Se nós pegarmos o exemplo de alguns discípulos, nós vamos ver isso também. O que aconteceu com Pedro quando Jesus foi preso no Getsêmani? Vamos lembrar, né? Jesus estava no Getsêmani. Getsêmani é o Monte das Oliveiras. Ele estava com os apóstolos. Então Judas chega junto do exército romano, dá um beijo em Jesus e mostra para o exército romano quem era Jesus. O exército romano vai prender Jesus. O que Pedro faz?
levanta, saca de uma espada e corta a orelha de um soldado. O que Jesus fala para ele? Pedro, aquele que ferir pela espada será ferido. Ele estava mostrando para Pedro a lei de ação e reação. Pedro, cuidado, não faça isso. Nós vamos ver diversos outros exemplos, como nós comentamos de Tomé, que ele não acreditava se não visse. Nós vamos ver o exemplo de Judas, que achava que Jesus fosse se rebelar. Ele achava que Jesus fosse se rebelar quando ele fosse preso. Qual era o pensamento de Judas? Com o poder que esse homem tem, porque Judas via Jesus tocando em cegos, eles voltavam a enxergar. Judas via Jesus tocando em paralíticos de nascença, eles voltavam a andar. Judas via Jesus tocando em pessoas com lepra, voltava a crescer carne. Ele falou, meu Deus do céu, esse homem é poderoso demais. Se eu colocar o exército em cima dele, ele vai se rebelar. E ele se rebelando, a gente se livra do poder de Roma. Olha a cabeça de Judas, era política. Ele não tinha entendido nada, coitado. E fez o que fez. Tanto que ele se arrependeu do que fez, que ele acabou suicidando-se. Jesus o auxiliou mais tarde. Ele teve reencarnações onde ele conseguiu se expandir e se melhorar. E hoje, muito provavelmente, está melhor do que nós. Mas é todo um processo de trabalho onde o Cristo está inserido. E nós vamos ver uma passagem de Jesus, quando ele nos lembra daquilo que ele representa em nossas vidas. Nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos ver essa frase de Jesus. Prestem atenção em cada palavra do que Jesus nos diz. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está nos chamando a fazer? O que Jesus está nos pedindo? Vinde a mim. Por que vinde a mim? Nós vamos entender que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Não dá para ter sucesso sem ter trabalhado primeiro. Então Jesus está falando, vinde a mim. Ou seja, façam esforços, busquem-me, busquem a verdade. Eu estou disponível, mas venham até mim. Porque ao fazermos o trabalho de irmos até o Cristo, nós já estamos nos trabalhando. Porque às vezes a gente tem aquele orgulhozinho, aquela vaidade, ou então a gente deixa para depois. Outra hora eu conheço Jesus melhor. Outra hora eu leio o Evangelho. Outra hora eu procuro. Não, o Evangelho é muito chato. Não, é muito difícil de ler. A gente tem várias desculpas. Então o que ele está dizendo? Vinde a mim, venha me conhecer, venha ler, venha saber. E para isso o Evangelho segundo o Espiritismo ajuda demais a gente. Kardec compilou as principais passagens de cunho moral de Jesus e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então fica aqui a dica para que todos leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, comecem por ele. Se achar que o Evangelho, que a Bíblia é muito maçante, começa pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos traz conhecimentos valiosíssimos dos espíritos superiores, das passagens de Jesus. Então ele está dizendo, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Ou seja, quem que não está aflito e sobrecarregado no nosso mundo de hoje? Quem não tem sofrimento? Quem não tem dor nenhuma? Difícil, né? Nós estamos encarnados em um planeta onde existe a dor, onde existe a aflição. É normal, por mais que seja dolorido falar isso, é normal. Sofrimento não é uma coisa que só uma pessoa tem, todos temos. Sofrimento é igual para todo mundo. Agora, ele está dizendo, vinde a mim vós todos que estáis sobrecarregados, e qual que é a promessa dele? Eu vos aliviarei.
mas esse vos aliviarei, não é que a gente vai chegar com o peso do problema nas costas da gente e Jesus vai tirar e falar, pronto, pode ir embora que está... Não, não é isso que ele vai fazer. Quando ele fala, vinde a mim, que eu vos aliviarei, ele está dizendo, quando você conhecer a verdade que eu estou trazendo, você vai mudar a forma de enxergar a vida. Você vai sair daquele patamar onde você acha que tudo é contra você, e você vai entrar num patamar onde você reage, onde você trabalha, onde você modifica. Porque o Evangelho do Cristo é uma água viva que nos alimenta. É um alimento que nos traz para a alma, que nos mantém trabalhando diariamente. É uma renovação que nós colocamos dentro de nós, que vai expurgando o que há de ruim dentro da gente e trazendo o que é bom. Esse é o Cristo, esse é o vinde a mim. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Na época de Jesus, o jugo era uma peça colocada em cima dos animais para que eles pudessem arar. Então você colocava, por exemplo, 2 bois, colocava o jugo e o jugo ia mantendo os bois na mesma reta. E Jesus usa jugo. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve. Ou seja, quando a gente começa a seguir o que Jesus ensinou, tem que seguir o caminho certinho. Não pode seguir de um lado, outra hora não segue, não. A gente tem que fazer um esforço para fazer o caminho constante. Só que ele diz que o jugo dele é leve. E ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. A gente vê que o manso é aquela pessoa que não busca criar a contenda, que busca não criar a briga, que busca amenizar os lugares onde está. O manso é aquele que abençoa no meio da multidão. É aquele que está aquele monte de problema acontecendo, ele consegue amansar tudo. Então Jesus era manso e humilde. Nós queremos exemplo maior de humildade do que do Cristo, que a gente tem um conceito às vezes meio equivocado de humildade. A gente fala, nossa, aquela pessoa pobrezinha tão humilde. Não, humildade não é a pessoa que tem pouco recurso financeiro. Humilde é aquela pessoa que sabe que precisa de ajuda, mas também sabe que pode ajudar alguém. Ou seja, ele reconhece-se como sendo um ser que precisa de alguém para auxiliá-lo, mas quando ele é chamado a auxiliar, ele também auxilia, ele também pode auxiliar. Então ele é como se fosse um rio que estivesse correndo. Olha que interessante, na região onde Jesus nasceu, existe uma história muito bonita que diz o seguinte: vários rios desembocam no Mar Morto, e o Mar Morto não desemboca em lugar nenhum. Do Mar Morto, não tem vida, ele não renova. Agora vamos pegar o Rio Jordão, vários afluentes caem nele e ele tem toda uma vida pela frente, e é o lugar de mais vida naquela região. Ou seja, para que nós possamos ter vida, nós precisamos receber o que o Cristo nos passou, e quando alguém chamar de ajuda da gente, a gente está pronto para fazer. A gente saber que a gente pode ajudar, a gente dá uma mão, uma palavra amiga, um ombro amigo, um abraço. Às vezes a pessoa quer só um abraço, a gente dá um abraço na pessoa. Quando a pessoa agradecer a gente, olha, obrigado por você ter me ajudado, a gente fala, não agradeça a mim, agradeça a Jesus, sempre, porque Ele é o motivo de tudo, Ele é o motivador da nossa vida, Ele é que nos coloca no trabalho constante de renovação. E Ele diz, encontrareis o repouso das vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, Jesus não pede para a gente nada impossível. O seu fardo é leve. Ele pede para a gente algo que nós podemos fazer, que nós temos a capacidade de fazer. Então, que nós possamos nos renovar, que nós possamos conhecer sobre esse Jesus, sobre esse mestre maravilhoso, que hoje, com essa ideia que nós temos, da sua grandeza, da sua dimensão espiritual, sabendo que Ele é o governador do planeta, sabendo que Ele é o Espírito representante de Deus na terra,
que nós possamos olhar pelos seus exemplos e que possamos tentar agir como Ele, que nós possamos levar nos nossos corações a certeza da renovação do Cristo e que Ele possa habitar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos trabalhos, no nosso dia a dia, porque todo momento em que nós chamarmos pelo Cristo, numa oração sincera de amor, Ele ali estará do lado e estará pronto para nos auxiliar. Que Jesus nos abençoe, tenhamos todos um excelente domingo. Muito obrigado.